Olá pessoal, eu sou o Acolon e eu trouxe para vocês hoje um pequeno curso sobre o significado das cartas no baralho cigano Lenormand. Pessoal, antes da gente continuar, eu queria deixar um recado para vocês. Eu desenvolvi dois e-books, um sobre os arcanos maiores e outro sobre os arcanos menores, e foi uma abordagem assim extremamente profunda, deu um trabalho imenso para fazer, tá? Então é um material assim extremamente valioso para quem adquirir. Ele contém 22 poesias místicas relacionadas aos arcanos maiores e 56 poesias místicas relacionadas aos menores, tá? Fora isso, eu também procurei abordar de uma forma um pouco mais aprofundada a relação dos signos e dos planetas relacionado com cada arcano, além dos aspectos psicológicos e arquétipos, tá? Então, para quem se interessar, é só dar uma olhadinha aí embaixo na descrição, tá? Que tem o link da Hotmart, tá? Que é através da plataforma da Hotmart que vocês vão conseguir adquirir esse book, tá bom? Pessoal, vamos lá. Carta do Cavaleiro. Carta número 1. O Cavaleiro ele também pode ser o mensageiro, dependendo do deck, tá? Então ele pode aparecer como Cavaleiro ou como mensageiro. Então, o que a gente consegue entender, pessoal, sobre a carta do Cavaleiro? O que a gente consegue entender, o que a gente consegue sentir, o que a gente consegue intuir sobre essa carta, né? Um homem andando a cavalo e tal. Ali tá tranquilo, né? Mas só que um cavalo, ele também pode andar muito rápido, né? Então a carta do cavaleiro ou do mensageiro, ele vai mostrar pra gente que tem alguma coisa chegando, alguma novidade chegando, né? Algo novo. Pode estar vindo de longe, porque o cavalo percorre grandes distâncias também, né? Mas é rápido, então seja o que for, ele chega para você de uma forma rápida. Essa carta, ela também representa a impulsividade, ela vai representar também as nossas conquistas, o progresso, né, na nossa jornada. É uma carta muito positiva, tá? Então é uma carta de ação e de ação rápida. Por exemplo, o que a gente pode incrementar aqui de palavras, né, relacionado a essa carta? A gente pode colocar movimentação, rapidez, né, agilidade, conquista. A gente pode colocar também o progresso, né, que já foi falado. A gente pode colocar mudanças, mas por que mudanças, né, Colô? Mudanças porque a carta do cavaleiro, do mensageiro, né, ele se desloca de algum lugar para outro lugar, correto? Por quê? Porque antigamente os mensageiros, inclusive, eles percorriam grandes distâncias. O correio de antigamente era feito através de cavalo, percorrendo grandes distâncias, né? Então eles viajavam grandes distâncias para poder entregar uma mensagem, né? Então a gente pode estar falando de viagem também, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? A gente pode estar falando de desejo, por exemplo, desejar algo. Não necessariamente. Poderia ser uma carta relacionada a desejo numa questão assim que. Se for o ato de você desejar alguma coisa, sim, faz sentido. Mas só que ela fará mais sentido relacionado ao desejo se você for atrás daquilo, ter uma ação, um movimento em direção daquilo que você quer alcançar, entendeu? Vamos a alguns exemplos dessa carta relacionado, por exemplo, com o amor, né? Por exemplo, fulano de tal, ele vai me procurar? Sai a carta do cavaleiro. Sim, ele vai te procurar e não demora muito, tá? Se sair num contexto negativo, né? Fulano vai me procurar e sai no negativo. Pode ser que você receba uma mensagem dessa pessoa, né? Ou ela está distante de você. Pode ser que ela partiu para um outro lugar. Só que aqui entra uma coisa interessante, pessoal. Se o cavalo tiver, o cavalo e o cavaleiro estiver virado para a esquerda, nas minhas leituras eu considero como afastamento. Se ele estiver virado para a direita, é aproximação, né? Chegada. Então esquerda afastamento e direita chegada, né? Então fica essa dica para vocês. Inclusive, se vocês tiverem um deck em que o cavalo está virado para a esquerda e outro deck com o cavalo virado para a direita, seria interessante fazer uma mescla, né, dessas cartas, que facilita muito na leitura de vocês, tá? O que mais que a gente pode dizer? Fulano de tal me ama. Aí aqui mostra a carta do cavaleiro.
é uma carta positiva, ela responderia como sim, né? Só que aqui também está dizendo o seguinte, é, essa pessoa sim, ela te ama e ela tem desejo de ir até você o mais rápido possível. Então, enviar uma mensagem o mais rápido possível, porque essa carta, ela também é a carta do mensageiro, né? O que mais que a gente pode estar falando aqui num contexto sexual, né? O que a gente pode falar no contexto sexual? Uh, Aquela pessoa, né, fulano de tal, é boa de cama e tal, é uma pessoa intensa, né? Porque o cavaleiro é uma coisa intensa, é uma carta de movimentação, é uma coisa que é impossível ao mesmo tempo. Então, sexualmente falando, essa pessoa é uma pessoa intensa, tem um desejo muito grande, né? Ela tem aquele fogo, né, junto com ela. É uma pessoa que seria até fácil de você se apaixonar e tal, mas é aquela coisa assim mais rápida, né? Então, por exemplo, no contexto sexual seria aquela rapidinha intensa que marca, né? O que mais que a gente pode estar falando? Num contexto aí de saúde. É uma boa saúde, tá? Se você está passando por algum desafio e saiu a carta do cavaleiro nessa questão, ela vai mostrar que a recuperação ela vai ser rápida. Então não demora muito e você já tem uma notícia muito boa chegando aí, tá? Sobre a recuperação de alguém, né? A resolução de algum problema aí de saúde. O que mais que a gente pode estar falando? Num contexto mais negativo, pode estar falando que você está se excedendo demais em alguma coisa. A gente pode estar falando também de um pouco de ansiedade. Não necessariamente, eu deixaria a ansiedade mais para a carta dos ratos, mas poderia, fala assim, porque é uma carta muito rápida, né? Então talvez você esteja passando por um momento que você quer resolver as coisas muito rápido, mas não está conseguindo isso, está te adoecendo de alguma forma, né? O que mais que a gente pode falar? Num contexto aí de saúde, eu tomaria muito cuidado com as pernas, né, por causa dos cavalos, né? Então, os cavalos quando eles percorrem grandes distâncias, né, ou a viagem é muito longa e como eles andam muito, eles podem ter problemas nas patas, né, nas pernas, então nos quadris também. Então é uma coisa que eu tomaria uma certa atenção aí, tá, pessoal? O que mais que a gente pode estar falando num contexto espiritual? Como está meu espiritual atualmente, né? Aí sai a carta do cavaleiro. Você está ótimo espiritualmente, né? É uma carta positiva, uma carta de boas notícias. Inclusive, num contexto espiritual, a gente pode relacionar essa carta com quem? Com algum, a gente pode, por causa do cavalo, do cavaleiro, do cavalo, a gente pode relacionar ela também com Exu, né? Por causa do cavalo. O que mais que a gente pode falar sobre ela no contexto espiritual? Pode indicar também uma proteção além de Ogum e de Exu. A gente pode falar que essa pessoa ela é protegida pelos ciganos? Pode, porque os ciganos eles também andavam muito a cavalo antigamente, né? Aquelas carruagens também, né? Mas eles andavam muito a cavalo. Então a gente pode relacionar também com alguns ciganos, talvez cigano da estrada, né? É uma possibilidade. Aí vai muito da sua intuição também. O que mais que a gente pode falar num contexto profissional? É o momento de mudar de emprego? Aqui seria um sim, mas com uma certa cautela. Por quê? Se você já sente a necessidade de realizar uma mudança relacionada ao seu trabalho, o momento é favorável, tá? Então, se você perguntar, é favorável para que eu saia do emprego que eu estou no momento e entre em um outro emprego? Sim, é favorável, porque essa carta é uma carta de mudanças, né? O que mais que a gente pode falar? O que eu preciso fazer para o meu negócio alavancar, né? Para a minha carreira alavancar, meu negócio alavancar? Você precisa de ação, de movimento, você precisa agir mais. Talvez você esteja parado demais e precisa botar as caras ali e fazer a coisa acontecer, entendeu? Se ela sai num contexto negativo, por exemplo, é o momento de mudar de emprego, vou conseguir essa promoção, e ela sai num aspecto negativo, aí seria não, porque um cavalo negativo ele não anda, né? A coisa está se afastando ali, ou se afasta ou não anda, entendeu? O que mais que a gente pode falar? Vou conseguir uma promoção e sai a carta do cavaleiro. Sim, ela responde que sim. É uma carta positiva. Só que pode ser também que você precise se aprimorar, né? Vai precisar se movimentar mais ou então se aprimorar mais, né? Ou até se deslocar para um outro local. Então, se for alguém até que trabalha com visitando clientes, por exemplo, então pode ser uma fase que você vai ter que fazer isso muito mais vezes.
tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno curso, tá? Desse início de pequeno curso. Haverão muito mais cartas, são 36 cartas, né? Então não percam aí nenhum vídeo, fiquem atentos, tá? Que sempre vai ter alguma novidade para vocês. E para quem sentir de adquirir aí os e-books, né, dos arcanos maiores e menores, eu garanto que vocês não vão se arrepender, tá? Porque só os arcanos menores, pessoal, são 400 páginas. Então é um material muito extenso, foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Pessoal, gratidão pela sua energia, gratidão por visitar o canal. Deixe aquele like para dar aquela força no canal. Pessoal, gratidão. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chamo Colombo. Gratidão.